aí de dar esse seminário para a gente, falar um pouco aí sobre que ela tem feito. A gente conversou um pouquinho, né, sobre esse trabalho, parece bastante interessante, principalmente eu acho que para o grupo aqui vai ser bastante proveitoso. Então, né, agradecer aí pelo seminário da Ana e a hora que você quiser pode começar aí, Ana. Aí Ah, você beleza. prefere que o pessoal faça pergunta durante ou no final? Não sei. Tanto faz, vocês que mandam, mas se quiserem, acho que até fica mais divertido se vocês fizerem durante o caminho, assim, porque tem umas coisas que talvez eu vou passar um pouco rápido, daí vocês me param e a gente vai acertando aqui. Eu não sei quão familiares vocês estão com o conceito de quantum steering, que é algo que eu vou falar bastante, mas daí eu vou explicando as coisas e a gente vai vendo. Mas me parem, a hora que vocês quiserem, fiquem à vontade. Eu acho que o steering seria bem legal falar um pouco, sim. Ah, legal. Não, beleza. Então tá bom. Então essa apresentação é uma apresentação que eu fiz lá em Paraty esse ano, mas aí tem alguns slides a mais que, né, aqui eu vou ter mais tempo e tudo, vou poder falar com mais calma, daí eu acabei acrescentando para ajudar, né, principalmente nessa questão de steering que nem todo mundo está tão acostumado com esse conceito. Então, os slides estão em inglês, mas eu vou falar em português. E aí, qualquer dúvida, vocês vão me perguntando. Tá? Então, o trabalho que eu vou falar é sobre essa não localidade semi-independente de dispositivo, né, essa certificação de não localidade para redes quânticas. Aí a ideia, então, né, esse semi-device independent, eu já vou explicar certinho o que é, tem tudo a ver com o que a gente chama, né, de steering hoje na literatura. Então, beleza. Então, né, eu dividi minha apresentação desse jeito. Vou falar primeiro, explicar, espero que bem, né, o que é o Quantum Steering. Durante quando eu estava escrevendo a minha tese, né, que eu já estava trabalhando com essas coisas, aí eu fiz a tese em português, e aí fiquei naquela busca por uma tradução que fosse útil para esse caso, e a gente acabou cunhando, acho que eu vi em algum outro lugar, talvez numa nota da SBF, usando o direcionamento. Então, normalmente eu falo direcionamento quântico, eu estou querendo dizer quantum steering. Tá? Aí depois eu vou falar sobre uma verificação experimental, né, de direcionamento quântico, que foi algo que a gente fez recentemente. Aí esses aqui são as ideias novas desse trabalho, que é uma forma de medir esse tipo de correlação, que é chamado de, né, robustez de direcionamento adaptado, e depois um algoritmo aqui para correção de sinalização. Daí depois também vocês vão entender por que a gente precisou fazer isso. Muito bem. Então, vou começar lá. O que é o tal do direcionamento? Né? Então, o direcionamento quântico pode ser explicado desse jeito, através de uma tarefa quântica, em que você tem duas partículas, tá? Então, você tem, né, um sistema aqui, prepara duas partículas, envia uma para a Alice e a outra para o Bob, e a Alice, ela pode escolher algumas medições lá no laboratório dela para realizar, e cada uma das medições vai ter uma saída. Né? Então, digamos que aqui ela está fazendo um caso mais simples possível, que seriam duas medições, ela pode escolher entre essas duas medições, e cada uma dessas medições tem duas saídas, né? Mais e menos, mais e menos. Aí a ideia é que cada vez que ela realiza essas medições no laboratório dela, ela acaba direcionando o estado do Bob. Ou seja, no final do dia, depois que eles repetem esse experimento muitas vezes, né, muitas vezes, o Bob consegue fazer tomografia nos estados quânticos dele, e aí ele consegue, né, a descrição aqui, ó, de cada um dos estados condicionados às medições realizadas pela Alice e os resultados obtidos por ela. Ou seja, o estado do Bob ele vai mudar para algo assim se ela escolher medir a medição 1 e obter um resultado mais. Né? Se ela mede 1, um resultado menos, 2 mais e 2 menos. Então, essa coleção de estados não normalizados, né, condicionados às escolhas da Alice, é chamado de um state assemblage. Tá? Então, normalmente, né, o pessoal de steering usa bastante essa ideia de assemblage, porque a ideia é só você juntar isso aqui, né? Então, num conjunto de estados, são os estados condicionais, né? Condicionados às escolhas da Alice. Então, isso aqui é o assemblage. E aí a Alice, no final do dia, fala pro Bob, fala assim, ó, lembra, eu falei para você que a gente tem um tipo de correlação que me permite direcionar o teu estado, né? Direcionar ou dirigir, é to steer, né? Por isso que é steering, porque ela consegue dirigir, né? Direcionar o estado dele de acordo com as escolhas dela.
E aí ela fala para ele, fala assim, ó, tá vendo? A gente tem um tipo de correlação não local. Aí o Bob acha legal tudo isso, né? Mas ele começa a desconfiar que talvez a Alice está mentindo para ele, né? Então, será que a Alice, né, ao invés de estar realmente realizando medições lá no lado dela, será que ela não está só jogando uma moeda, né? Falando, agora eu joguei, medi um, deu mais, medi outro, deu menos, e assim por diante, e está jogando, né, os estados para o Bob, falando para o Bob, né, que ela fez essas medições, o Bob faz a tomografia, e ele vê essa aparente, esse aparente assemblage aqui, que parece ter esse tipo de correlação no local com a alien, um estado oculto, né, um sigma lambda aqui, é fixo, né? Então, inicialmente ele tem um estado sigma lambda com uma determinada probabilidade p lambda, né? Mas o que a Alice está fazendo, ela está mudando a distribuição de probabilidades desses estados quânticos dele. Então, né, o que ele vê é isso, né, que é a Alice aqui mexendo na distribuição de probabilidades dos estados quânticos dele, mas no fundo ela não está fazendo nada com o sistema quântico dele, né? Ela não está fazendo essa coisa não local, como ela estava alegando. Então isso aqui, né, essa construção que eu coloco aqui embaixo, né, então veja, esse aqui é, né, o estado condicional do Bob, dado que a Alice mediu alguma coisa, né, é chamado de um modelo local de estados ocultos. Por que é estados ocultos? É porque você tem esses estados ocultos aqui, né, com uma determinada distribuição, e eles, né, estão lá, eles não são afetados pelas medições da Alice. Né? Então não existe nada não local aqui. Então a ideia é que se você consegue mostrar que os estados do Bob podem ser obtidos a partir de uma construção como essa, né, de um modelo como esse, não tem direcionamento, não tem esse tipo de correlação não local. Tá? Então, o steering é isso, né? É tentar mostrar se é possível fazer essa construção. Se você consegue fazer essa construção, então não tem steering, não tem direcionamento, né? Tá tudo, não tem correlação não local desse tipo. Mas se não é possível fazer a construção desse modelo aqui, né? Que é o modelo de estados ocultos local, então tem direcionamento, tem correlação não local acontecendo aqui nesse sistema. E aí, claro que, né, nem sempre é fácil construir esse modelo aqui de estados ocultos locais. Temos alguns exemplos na literatura em que isso pode ser feito analiticamente, né? Então, são estados que têm uma simetria imensa, e aí você consegue resolver, né, para né, esse tipo de modelo, você consegue construir esse modelo, mas em geral a gente não consegue construir ele. Aí o que a gente faz? Para, né, detectar se tem ou não esse tipo de correlação aqui, a gente olha, constrói, na verdade, desigualdades baseadas nesse modelo, e violações dessas desigualdades significam violações desse modelo. Tá? É a mesma coisa que acontece com a não localidade de Bell. A não localidade de Bell, você tem, já vou colocar ali para vocês entenderem qual que é a conexão entre eles, mas a não localidade de Bell, você tem a mesma coisa. Você tem, né, um modelo de variáveis ocultas local. A partir desse modelo, você consegue construir desigualdades, violações, né, dessas desigualdades te falam que você tem, né, não localidade de Bell. Tá? A não violação nem sempre significa que não tem direcionamento, né, ou não tem não localidade de Bell. Pode ser que a desigualdade que você está olhando, ela não é boa ou, né, boa o suficiente para detectar para aquele caso específico. Tá? Então, a gente tem certeza, se viola, tem direcionamento. Então, essa é uma boa ideia. Muito bem. E aí, né, vocês devem estar mais familiarizados com não localidade de Bell e emaranhamento, e aí né, fica aquela pergunta, né, qual que é a conexão que existe entre esse conceito aqui, que foi recentemente, né, estabelecido na literatura, acho que as conversas em relação a quantum steering, né, de um formalismo mais moderno, começaram em 2008, se não me engano, 2009. Claro que teve coisas anteriores a isso, né? A própria ideia de steering já estava presente lá em 1975, quando o Schrödinger responde o Einstein, né, no paradoxo EPR. Em 89 tem uma cientista, a Margaret Wright, que também fez uma proposta, mas também não está nos moldes que a gente trabalha hoje, que seria nesse aqui de modelos de estados ocultos locais. Então, isso aqui começou lá em 2008 e desde então muita coisa vem acontecendo, né? Muita gente tem trabalhado com esse tipo de correlação. Muito bem, mas então qual que é a conexão com essas outras duas coisas que a gente já conhece? Então, vamos lá.
Para Acho que fazer tem uma isso... pergunta do Gustavo no Ah, chat. pode Ele perguntar. falou assim, se o Bob consegue distinguir através de medições, se a Alice realizou a medição um ou 2, isso não seria sinalização? Desculpa, fiquei um pouco confuso. Ah, não. Aqui não, porque aqui você tem que... porque isso, não tem nada pré-arranjado, não tem sinalização. Você faz toda essa tomografia aqui depois que acaba o experimento. E aí que o Bob recebe todas as cópias dele, ele faz a tomografia, e aí que ele consegue fazer a construção dessa coleção de estados. Então, não tem sinalização. Eu vou falar sobre o problema de sinalização mais tarde. Mas aqui a ideia é que não tenha sinalização. Ele tem que satisfazer o princípio de não sinalização. Não sei se eu respondi a pergunta dele. Disse que sim. Ah, beleza. Uhum, mas Sim. a pergunta é ótima, é muito importante porque essa questão da sinalização vai ser algo que a gente vai ter que tomar cuidado lá no futuro. E esse, né, então, até normalmente eu não falo sobre isso aqui, mas isso é realmente importante. Tem que satisfazer o princípio de não sinalização mesmo. Beleza, então vamos lá. Então, primeiro, né, vamos rever a ideia de não localidade de Bell. Então, né, como é que a gente pode explicar a não localidade de Bell aqui de uma maneira simples? Então, você tem lá uma fonte, né? Essa fonte prepara duas partículas. Uma partícula vai para a Alice, a outra partícula vai para o Bob. A Alice pode, né, realizar aqui uma medição X com o resultado A, o Bob realiza uma medição Y com o resultado B, e eles repetem esse experimento muitas vezes, né? E no final do dia, eles querem construir uma distribuição de probabilidade conjunta de obter o resultado A e B, né, dado que mediu X e Y, certo? Só que quando você faz essa distribuição, né, de probabilidade conjunta, em geral, né, essas coisas aqui não são independentes. Essa distribuição de probabilidades não é independente uma da outra. Ah, mas tem correlação aí? Tem correlação, né? Não é a correlação do tipo quântico ou do tipo não local. Né? Pode ser que, quando essas partículas interagiram na fonte, né, elas podem ter tido algum tipo de, né, de correlação, né? Elas tiveram algum tipo de interação e elas carregam essa informação com elas. Né? E quando você faz os experimentos e, né, constrói a distribuição de probabilidades, existe algo que está conectando os resultados aqui, né? O A e B, dado que você mediu X e Y, tá? Então, isso aqui, em geral, acontece, né? Nem sempre é possível fazer né, os resultados da Alice forem independentes dos resultados do Bob. Mas aí o Bell, né, pegou e pensou assim, mas e se a gente levar em consideração todas as contribuições locais, né, que podem ter acontecido aqui na fonte, e se eu considerar todas essas contribuições locais, será que aí, então, eu não consigo ter essa questão, né, essa coisa local, né, essa coisa independente? O que acontece nesse laboratório acontece só aqui, o que acontece aqui é só aqui? Então, aí nasce, né, o modelo de variáveis ocultas local, né, e ele é dado dessa forma. Você consegue construir a tua distribuição de probabilidade conjunta, agora sim como um produto. Só que, nesse produto, você tem que levar em consideração, né, essas variáveis ocultas aqui, né, com uma determinada distribuição, que sempre estiveram presentes, né? Então, algo que vem lá da fonte, né, tem uma relação aqui causal com, né, com teus resultados, e aí você consegue fazer esse produto. Então, aqui você tem independência, né? Então, né, aqui você tem localidade. Porque tudo que acontece aqui, veja, o resultado obtido pela Alice, A, só depende da medição que ela escolhe, que é o X, e dessa variável oculta lá que, né, aconteceu lá na fonte. E a mesma coisa para o Bob, né? Então, o resultado obtido por ele só depende da medição feita por ele e, né, e por essa variável oculta aqui, né, dessa interação que aconteceu na fonte. Beleza, então aí, né, é uma ideia de você, de uma forma muito geral, introduzir essa ideia de localidade, certo? Em que você leva em consideração tudo o que aconteceu, né, quando as partículas estavam juntas, certo? Violação desse modelo significa não localidade, desculpa, não localidade de Bell, né? Então significa que, né, você não consegue construir esse modelo, então significa que sim, existe algum tipo de correlação não local entre eles, certo? Então, beleza. Então, esse aqui, não localidade de Bell, e é baseado, então, né, nesse modelo aqui de variáveis ocultas local. Então, violação desse modelo é não localidade de Bell. Joia. Então, é exatamente o que eu falei. Agora, vamos para emaranhamento, tá? Eu vou apresentar emaranhamento de uma forma muito parecida com a qual eu acabei de apresentar na localidade de Bell.
mas agora a gente vai ter uma diferença. Tá? Vocês já vão ver qual é a minha diferença. Primeiro, a gente sabe lá de mecânica quântica que a probabilidade de um resultado A num estado ρ, né, essa probabilidade condicional aqui, né, medir x e obtive A, pode ser dada aqui pela regra de Born. Né? Então, aqui eu realizo uma medição, certo? No meu estado quântico, né? Tomo traço, consigo calcular essas probabilidades. A gente conhece isso, isso aqui é uma regra de mecânica quântica, tá bom? Então, considerando isso aqui, eu consigo, né? Ou melhor, eu vou construir, né? Um modelo separável, tá? Em que eu levo em consideração, né? De novo, eu estou preocupada em calcular aqui a probabilidade conjunta, né? Dos resultados obtidos pela Alice e pelo Bob, né? Os resultados A e B, dado que eles mediram X e Y. Nesse meu modelo, que eu chamo agora de modelo separável, né, lembra que antes eu tinha aquelas distribuições de probabilidade, né? Vamos voltar aqui, depois eu vou pôr todo mundo junto, mas veja que aqui, ó, eu tinha uma distribuição de probabilidades qualquer, né? Então aqui eu não estou preocupada com o processo que aconteceu aqui dentro, tá? Aqui eu não tô te perguntando como é que você vai obter essas probabilidades, é só, né, você tem que obter elas de alguma forma. Então a gente não caracteriza o dispositivo, né? A gente não usa nenhum tipo de regra para calcular essas probabilidades. No modelo separável, sim, eu estou usando regra de Born, ou seja, eu estou exigindo que os meus dispositivos têm que seguir as regras da mecânica quântica, tá? Então, isso aqui é o que a gente chama de caracterização de dispositivo, né? Vocês já devem ter ouvido bastante na literatura device dependent, depende do dispositivo, ou trusted devices, né? Dispositivos confiáveis. Então, isso nada mais é do que esses dispositivos caracterizados aqui, né? Então, eles têm que seguir as regras de mecânica quântica, tá? E veja que aqui a gente tem, né, então, o que seriam as probabilidades, né, de resultados obtidos pela Alice, probabilidades dos resultados obtidos por Bob, e aqui eu tenho, de novo, né, um produto, né? Veja que o que acontece no laboratório da Alice não depende de nada do que acontece no laboratório do Bob, certo? Então, isso aqui é uma coisa que é local, certo? Né? Então, tenho esse aqui que, então, é chamado de modelo separável. E desse modelo aqui, é muito legal mostrar, eu não sei, acho que eu não coloquei aqui nos meus slides, né? Aqui, veja, que os únicos estados que satisfazem esse modelo separável aqui são estados desse tipo, que são os estados separáveis, que são os não emaranhados, né? Isso é muito legal, porque isso aqui é fácil de ver, porque você pode juntar esses dois traços aqui no mesmo traço, né? Eles pertencem a espaços de Hilbert diferentes. Então, vai ficar produto tensorial dessa medição com essa, produto tensorial desse estado quântico com esse, aí você põe o traço linear, coloca a soma para dentro, eu consigo escrever lá no cantinho aqui, né, o único estado que vai satisfazer esse modelo é esse aqui, tá? Então, esse é um exercício bem legal de fazer. Eu gosto bastante dessa demonstração, porque mostra que esse modelo separável, né, tá de acordo com tudo que a gente sabe sobre emaranhamento, né, ou sobre estados separáveis, tá bom? Então, o que mudou de um para o outro? Veja, aqui eu tenho um modelo de variáveis ocultas local, aqui tem um modelo separável. Eu só troquei uma soma pela integral, mas está na mesma. Veja que a única diferença entre esses dois modelos aqui é a caracterização do dispositivo. Tá? Então, quanto mais, veja que, né, é muito mais fácil a gente pensar aqui em satisfazer esses modelos. Esse aqui, satisfazer este modelo, né? Este modelo aqui que não é tão rigoroso, que não tem tantas hipóteses como esse, tá bom? E a gente já vai ver qual é a implicação disso. Mas a ideia é que, né, de novo, então para o BEL, né, para o modelo local de variáveis ocultas, você tem caixas pretas dos dois lados. No modelo separável, quando você tem lá, né, já está pensando em não emaranhamento, você tem que ter caracterização dos dispositivos dos dois lados. Tá? Então, essa é a diferença entre esses dois modelos. E aí a ideia é, será que é possível construir um modelo híbrido? Porque aqui os dois lados são caixas pretas, aqui os dois lados são bem caracterizados. E a resposta é sim. Né? A resposta é o próprio steering, né? Ou o não steering, o modelo de estados ocultos local. Em que aqui a gente considera que um lado tem uma caixa preta, tá? E do outro lado você tem medições bem caracterizadas. Então, qual que é a ideia? Então, sempre que vocês forem ler um trabalho, né, que tiver escrito lá, semi-device independent, né, na hora vocês têm que pensar, eles estão falando de steering, e é isso mesmo. Quando é semi-device, né, ou one-sided trust,
que é one-sided trust, né? Eu acho que é isso, agora eu não lembro. Quando é só um dos... Oi? Eu acho que é isso mesmo, one-sided trust. Quando vocês leem isso, tipo, é steering na certa. Por quê? Você está caracterizando as medições somente em um dos lados e não no outro. Né? Então, você está aqui uma coisa híbrida entre a não localidade de Bell e o emaranhamento. Tá? Então, esse aqui é o steering. E aí, eu apresentei para vocês antes o steering, né? Eu falava lá do state assemblage, né? Daquela coleção de estados quânticos lá não normalizados, etc. Como é que eu consigo chegar, né, nesse meu modelo aqui? Vejo que aqui eu estou falando, não estou falando de state assemblage, eu estou falando de distribuição de probabilidade conjunta. A conexão entre esses dois, eles são análogos, né? É só eu, né, nesses estados quânticos do Bob, eu realizo medições nele, né, nesses estados condicionais, né, que é o que eu estou fazendo aqui, ó, vejo para obter essas probabilidades. Se eu fizer isso com esse estado, eu chego nesse mesmo modelo, tá bom? Então, eles são duas formas diferentes de explicar o mesmo conceito, tá? Aqui a gente fala de distribuição de probabilidade conjunta, aqui a gente fala do state assemblage, mas os dois são equivalentes. O que muda de um para o outro é que nesse aqui o Bob também está fazendo medições no sistema dele. Né? Nesse aqui Então, a gente só tá... basicamente, o que muda do modelo de variáveis ocultas para o modelo de estado oculto é essa questão de você assumir mecânica quântica de um deles. Isso mesmo. Tá? Uhum. Que daí é exatamente isso. Aqui você tem que assumir que o Bob ele tem um estado quântico, né? E você tem que realizar medições quânticas nesse sistema dele. Essa é a diferença, então, do estado oculto para variáveis ocultas. Porque aqui você não tem, aqui você não precisa ter necessariamente um estado quântico. Uhum. Então, isso aqui é muito legal, porque né, testes de Bell, que é testes para ver se você viola, né, esse modelo aqui, não são fáceis de serem feitos, né? A gente vê que foram anos de pesquisa até chegar nos testes que são os loophole frees, né? São os que não tem brechas, né, no experimento, que não tem a brecha de localidade, de detecção, né? Então, eles são muito difíceis de serem feitos, né? Você precisa realmente ter, né, as coisas muito bem estabelecidas nos seus laboratórios para você ter certeza que o que você está vendo é uma violação da desigualdade de Bell. A violação, né, ou melhor, a certificação via emaranhamento é mais fácil, né, porque não tem tantas brechas, mas ao mesmo tempo é mais difícil porque você tem que caracterizar os teus dispositivos muito bem. Então você tem que ter controle em todos os dispositivos. E o steering é meio que um híbrido, né? Então ele fala, de um lado você não precisa caracterizar, do outro sim. As brechas, né, experimentais aqui são mais leves do que para uma violação da desigualdade de Bell. Então esse aqui talvez seja um jeito, né, legal e vantajoso de detectar emaranhamento, né? Isso que a gente no final do dia está querendo ver aqui no nosso sistema. Tá? Beleza, então vejam, né, aqui então a gente constrói a coisa híbrida, e aqui eu só trouxe esse, né, diagrama aqui, é um diagrama legal, porque esse aqui é um diagrama convexo de estados, né, então cada pontinho aqui dentro desse conjunto aqui é um estado quântico. Então você vê que você tem, né, os estados, aqui você tem todos os estados, aí dentro desse conjunto de todos os estados você tem aqueles estados que satisfazem o modelo de variáveis ocultas local, aí dentro, né, um subconjunto desse conjunto é o conjunto aqui dos estados que satisfazem o modelo de estados ocultos local. E por último, você tem, né, esse subconjunto aqui que são dos estados separados. Que é aquela coisa, né? É muito mais fácil satisfazer esse modelo, porque ele é mais leve, né? Ou, né, ele não tem tantas hipóteses quanto esse. Esse aqui é mais difícil. Opa, esse aqui, na verdade, né? Porque aqui você tem caracterização dos dois lados. Então, você tem várias hipóteses aqui. E no meio do caminho está né, o não steering, né, o modelo de variáveis ocultas local, tá? Então, esse aqui é um conjunto, né, uma forma de você mostrar essa hierarquia que existe entre esses três tipos de correlação quântica. E aí aqui só coloquei essa figurinha, também gosto bastante dela, né, porque daí de uma forma bem rápida eu consigo falar, a não localidade de Bell é caixa preta dos dois lados. Emaranhamento, você tem que ter caracterização dos dispositivos dos dois lados. Steering é caixa preta de um lado, né, caracterização do outro. Tá? Vai mais ou menos na mesma ideia do que eu estava explicando para vocês até agora. E por que é útil, né? Então, tem várias tarefas quânticas que já, né, que se usa, steering, para fazer um tipo de criptografia quântica, né? Então, que você tem distribuição de chaves quânticas, né? O exemplo que o pessoal dá sempre é
digamos que no futuro você vai ter criptografia quântica entre os bancos e os usuários. Daí a ideia é que o banco vai ter né, ótimas caracterizações, né? Então ele vai ter um controle, né? Ele vai ter trusted devices, e o usuário não vai ter, o usuário vai ter caixas pretas. Então, para fazer essa distribuição de chave quântica, daí a gente usa o steering, né? Porque daí você vai ter caixa preta no usuário e caracterização, né, das medições lá no banco. Então, né, esse aqui é um exemplo legal para dar quando fala sobre, né, a utilidade do steering. Também dá para usar para certificação de aleatoriedade, discriminação de subcanal, teleportação quântica, e tem várias outras tarefas que daria para usar. E uma coisa mais recente, né, que é algo que o pessoal tem trabalhado muito, que são as redes quânticas, né? Que para fazer, né, coisas legais com redes quânticas, né, comunicação segura, computação quântica distribuída, né, sensoriamento aqui distribuído, a internet quântica, você precisa de distribuição de mareamento na tua rede quântica, né, para você ter vantagens, né, as vantagens que sistemas clássicos não te dão. Se você tem que ter distribuição de mareamento, você tem que ter certificação de mareamento também nesses teus polos aqui, né? E aí, para fazer essa certificação, né, o que a gente fala é que o steering é uma coisa viável, porque você teria poucos polos da tua rede quântica que teria que ter uma boa caracterização dos dispositivos, né, que daí seria aquela parte lá, né, do Trusted Devices, e outros polos você poderia ter, né, tipo caixas pretas. E aí você consegue fazer a certificação de mareamento aqui na tua rede quântica usando essas ideias aqui de steering. Então, esse é, né, uma das coisas que a gente gosta de usar como motivação para continuar, né, trabalhando com isso. Então, você teria aqui, né, um polo central, seria então um lugar onde você tem Trusted Devices, e nos outros polos você pode ter Untrusted. Muito bem. Então, né, espero que eu tenha convencido vocês porque é legal esse negócio. Mas aí agora a ideia é como é que a gente, se a gente quer falar certificação de mareamento via quanto steering, né, como é que a gente detecta ele. Aí tem várias formas diferentes, né? Então tem detecção de correlações, que é aquela ideia que eu falei para vocês lá de, a partir do modelo de estados ocultos local, construir uma desigualdade. Violação dessas desigualdades te fala que você tem steering no sistema. Então, a partir disso, você consegue construir várias classes de desigualdades. Então, tem alguns critérios que são os lineares e não lineares. Tem critérios que são baseados em relação de incerteza entrópica, né? Como o lado do Bob tem que ter, né, caracterização, então tem que respeitar as regras de mecânica quântica. Então, as medições realizadas por ele tem que satisfazer, por exemplo, relações de incerteza. Aí você pode usar isso na hora de construir a tua desigualdade. Tem um outro critério aqui que é conhecido como, né, que é limitado pela dimensão do sistema, é um critério legal, porque para construir essa desigualdade você precisa só saber qual que é a dimensão do espaço de Hilbert do Bob. Então essa é uma das únicas hipóteses que se usa na hora de construir esse critério. Tem outras formas também. Dado aquele state assembler, então vai lá, a Alice fez as medições dela, o Bob obteve lá, né, todos aqueles estados condicionais, né, as medições dela. Aí ele faz tomografia quântica em todos aqueles estados, e a partir daquele conjunto de estados quânticos, a gente consegue usar, né, a programação semi-definida, né, esse aqui é um processo de otimização, para tentar reconstruir um modelo de estados ocultos local. Né? Então, você usa essa otimização para ver se você consegue satisfazer, né, as condições que um estado oculto local deveria. E aí, a partir dessa otimização, você, né, consegue dizer se é ou não é. E tem técnicas também, que eu vou falar daqui a pouco, que dá para você, inclusive, quantificar o quão longe aquele teu assemblage está de ser um cara que é non-steerable, né? Não tem direcionamento. Tá? Então, mas eu vou focar um pouquinho mais nisso aqui daqui a pouco. Tá? Então, veja que para esse você precisa de, né, quando eu falo correlações, significa que são desigualdades que se baseiam somente em valores esperados, tá? De medições realizadas no sistema. Então, isso aqui é fácil de fazer, mas não é tão poderoso quanto, por exemplo, um método como esse, em que você tem toda a caracterização do bolo, né? Então, full tomography, né? Mas esse aqui não é tão poderoso quanto esse, mas em contrapartida, esse aqui é muito mais custoso, porque você realmente precisa fazer full tomography em todos, né, os estados quânticos do Bob. E tem um outro método, que é esse que é, né, que é baseado, ou que se baseia na informação do estado total do Bob. E esse aqui, então, você olha para, de novo, né, faz tomografia
flow tomography, né, faz tomografia nos estados do Bob, e aí você olha para a geometria desses estados, né, e aí você consegue determinar se ele é direcionável ou não. Esse aqui é um método bem complicado, né, ele é analítico até certo ponto, mas ele requer muito mais do que esses dois aqui na hora de você conseguir, né, tirar conclusões sobre o seu sistema. Então eu gosto de focar mais nesses dois primeiros. Quem tiver interesse, né, e quiser aprender mais sobre Steering, então em 2020, né, junto com alguns colaboradores, a gente escreveu um review sobre Steering, daí essa aqui é a referência, quem quiser dar uma olhadinha. Então lá tem essas informações que eu dei para vocês aqui. Então a gente foca bastante nessa questão de como detectar, tá? E essa é uma questão importante. Então vamos lá. Então, aqui eu só trouxe só para motivar a continuação desse trabalho, é porque, né, lá em 2020, junto com a Sabine Europa, então a Sabine é experimental, na época ela estava na Universidade de Bristol, e ela fez alguns experimentos, e aí, no experimento dela, é falando assim, vamos lá, a Alice tem que medir, o Bob tem que medir, e aí a gente olha para as desigualdades lá, se elas são violadas ou não. Aí a ideia é que, normalmente, o que a gente faz é que a gente coloca medições ortogonais para os dois, e essas medições ortogonais, elas são alinhadas, né? Então, eles fazem exatamente a mesma coisa nos dois laboratórios, né? Eles alinham as medições e todo mundo faz tudo junto. Nesse trabalho, a gente explora a ideia de desalinhar as medições, ou seja, o Bob ele tem medições fixas, enquanto a Alice a gente começa continua com medições ortogonais, mas você começa a rotacionar no plano, né, e começa a rotacionar esse plano. Então você coloca dois ângulos aqui, né, para as medições da Alice em relação às do Bob, e aí a gente vê se os critérios que a gente conhece ainda são bons para detectar, se eles continuam sendo violados. O estado quântico que está sendo gerado nesse dispositivo aqui é algo que tem emaranhamento. Então, em princípio, deveria violar todas as desigualdades. Mas aí, quando a gente mexe aqui nas medições da Alice, quando a gente rotaciona elas, começa a perceber aqui, ó, esses três gráficos. Então, aqui eu tenho o φ, ó, φ0 seria aqui no plano, né, φ30 e φ90, quando está aqui, né, sobre o eixo Y. Né, você vê que os regimes aqui, ó, então essas linhas aqui são quando acima do zero é violação, abaixo do zero é não violação. Então, se está para cima, violou, para baixo não violou. Veja que quando você muda esse ângulo φ, como as regiões aqui, ó, os ângulos no qual a gente deixa de violar mudam. Né? Então, você está mudando aqui, veja, para 90, ó, nenhum critério que a gente analisou está violando. Né? Então, mexer nas medições da Alice acaba influenciando aqui na detecção de direcionamento. Então, se você tem desalinhamento, né, eles estão longe um do outro, né, em princípio. E aí, se tiver algum tipo de desalinhamento, alguns critérios são mais sensíveis a esse desalinhamento que outros. E é isso que a gente mostra. A linha azul, a preta e a vermelha são critérios do tipo do tipo baseados em entropia. Né? Então, a azul é entropia de Shannon, a vermelha é a entropia de Salles, a preta é a entropia de Remy. Eu não vou entrar em detalhes técnicos sobre como é que a gente quantifica isso, ou como é que a gente, né, calcula essas coisas, mas confie em mim, depois qualquer coisa dá para a gente falar mais sobre isso. São critérios que eu gosto bastante. Mas veja como eles são sensíveis, então, às rotações da Alice. Ó, aqui nesse eixo, eu estou rotacionando alfa, né? Estou mudando aqui no plano, né, as medições da Alice. E esse em amarelo aqui, que é muito bom, é o Dimension Bounded, né, que é o que é limitado pela dimensão. Então, além de ter poucas hipóteses para que você construa essa desigualdade, além disso, ela é invariante sobre rotação. Então, eu estou rotacionando as medições da Alice e ao mesmo, veja que isso não está influenciando na detecção de direcionamento. Então, é isso que a gente fala de, né, um direcionamento quântico robusto, porque os entrópicos falham, mas o limitado pela dimensão aqui, ele é um cara bom, assim, para todos os ângulos, né? Menos nesse caso extremo aqui, em que, né, você tem total desalinhamento entre as medições. Então, esse foi um trabalho, né, bem legal que a gente acabou fazendo. E a partir disso, a gente começou a pensar, e se a gente, sei lá, supor que ao invés de começar a rodar aqui no plano, em rodar esse plano, se a gente tiver medições aleatórias para todos os lados, o que isso acontece, né? O que aconteceria? E essa foi a nossa ideia. Então, a gente meio que, vamos tentar ver como é que vai continuar a detecção, se, né, eu tiver, então, cada pontinho aqui são escolhas de medições feitas pela Alice e aqui feitas pelo Bob, tá? Então, o nosso dispositivo mudou um pouquinho. Então, a Sabine, né, continua esse projeto junto com o Europa, entrou o Alexandre e a Sophie, né, depois tivemos mais colaboradores nesse trabalho, mas esse aqui são o pessoal que entrou
já nesse estágio, né? Porque esse trabalho acabou mudando várias vezes, porque a gente foi achando coisas interessantes ao longo do caminho. Então, a ideia, a princípio, era só fazer isso. A Sabine foi lá para o laboratório, fez 10 mil realizações do experimento. Então, para cada realização, ela variava as medições, né, a orientação das medições da Alice e do Bob. E assim foi. Foram algumas semanas, acho que uns 2 meses, né, que ela ficou mexendo nisso aqui. E aí a gente teve lá uma distribuição e beleza. Vamos calcular as desigualdades. Mas aí a gente começou a pensar, ao invés de a gente sempre olhar para desigualdades que são coisas fixas, né, que são aquelas que eu mostrei para vocês, não mostrei a forma delas, mas elas são fixas, né? Então, são formas de você somar lá os valores esperados das medições, e isso tem que ser maior do que um bound, né? Para que tenha detecção de direcionamento. Tá? A mesma coisa CHSH para não localidade de Bell, é algo fixo. Né? Você mexe nas medições, e aí você calcula aqueles valores esperados, né? E vê se viola aquele bound. Aqui a gente quer tentar uma coisa diferente. Ao invés de mudar, de checar a violação de desigualdades fixas, a gente acabou olhando e pensando assim, e se a gente buscar uma desigualdade ótima? Né? Então, vamos dar a distribuição de probabilidades para o nosso problema, para o nosso programa, e como é que são as medições do Bob, né, que são aquelas que são as caracterizadas. E aí a gente roda um STP, que é aquele algoritmo, né, aquela programação semi-definida, que é uma programação de otimização, roda ela e pede para ela nos dar qual que seria, então, a desigualdade ótima que a gente pode calcular. Então, foi isso que a gente fez. E é o que a gente chamou aqui de robustez de steering adaptado. Né? Então, por que é robustez de steering adaptado? Porque já existe a ideia de robustez de steering. Então, que eu vou explicar primeiro. O que é robustez de steering, né, mede? Né? Então, mede quão robusto é aquele direcionamento naquele teu sistema. Né? O quão longe, né, ou quão perto, depende de como você gosta de ver, né, o teu sistema quântico está de um conjunto de estados que não tem direcionamento. Oi, pode falar. Eu me perdi um pouquinho o que você quis dizer com a desigualdade ótima. Quer ver? Eu vou falar daqui a pouco do adaptado, daí você já vai entender o que eu estou querendo dizer. Tá, tudo bem. Uhum. Beleza. Então, olha só, a robustez de steering, ela é um protocolo como esse aqui, olha só. Então, a gente busca o máximo desses operadores aqui, são operadores hermitianos, eles têm que ser positivos semidefinidos para todos os A's e X, tá? Oi, pode falar. Desculpa, nada, eu só estava concordando que eu entendi. Pode continuar. Beleza. Não, ótimo. E aí, né, eu tenho aqui o máximo, né, desses operadores hermitianos aqui, que tem que satisfazer né, eles têm que ser positivos semidefinidos, e eles também têm que satisfazer isso aqui, que é construído a partir, né, de um modelo de estados ocultos local, e aqui você tem, né, esqueci a palavra, esqueci a palavra, é um protocolo determinístico, né, que você insere aqui, e aí você precisa satisfazer isso aqui também, tá? Então, você tem que satisfazer essas duas condições. Você coloca aqui o teu state assemblage, lembra? Os estados do Bob pós-medição da Alice. Então, você coloca todos eles aqui, e aí o Steering Robustness vai, né, de novo, vai otimizar. Ele vai tentar achar quais seriam os operadores hermitianos ótimos aqui, que quando violado, quando esse cara aqui for maior do que 0, a gente tem certeza que tem steering e sabe quão steerable ele é, né? Quanto de direcionamento ele tem. Né? Quão longe ele está de ser um cara que não tem steering. Tá? Então, esse aqui seria o steering robustness, em bem poucas palavras, né? Pode falar. Ana, então o seu programa te retorna os Fs. Não, isso mesmo. Ele me retorna os Fs, e aí depois a gente ainda tem um peso lá, que é um pezinho que deve me dar essa distância, que é a ideia do robustness. Mas é isso mesmo. Ele otimiza os Fs aqui, dado. A gente alimenta o programa com os sigmas, né, que são os estados condicionais do Bob, e ele retorna esses Fs. Beleza. E a partir dos Fs, aí a gente consegue uma desigualdade lá, que dá. Uma desigualdade não. Um Tzinho lá, tem mais uma parte do programa que eu não coloquei, mas é a partir daquele T que a gente fala que,
né, se aquele T ele é maior do que 0, então você tem robustez, né, bastante robustez. E agora, deixa eu explicar, então, o que é o adaptado. Porque aqui, veja que para alimentar esse SDP, a gente precisa dar operadores. Né? Então, aqui, veja, são os estados do Bob pós-medição. Então, esse processo de otimização aqui, ele é demorado, né? Ele é custoso computacionalmente, porque você está falando de operadores hermitianos aqui e tudo, né? Então, né, são matrizes, né? Então, o meu programa tem que trabalhar com matrizes na hora de fazer essa otimização. A nossa ideia foi construir algo parecido com isso, só que ao invés de matrizes, a gente vai trabalhar aqui com distribuições de probabilidade. Então, a gente não está mais olhando para os sigmas, a gente vai olhar para os P's, para a distribuição de probabilidades, está olhando para números. Né? E aí, a gente está pedindo para o programa, né, voltar para a gente quais seriam os máximos, ou melhor, aqui, né, encontre para a gente o máximo valor dessa função aqui, né, dentro desses alfas. Então, ele vai procurar os alfas que vão otimizar essa quantidade que está aqui. Então, essa que eu chamo de uma desigualdade ótima. Porque a ideia para demonstrar o steering, né, é violar essa desigualdade. Né? Sempre que esse cara aqui for maior do que 0, tem direcionamento. Então, veja que eu estou colocando coeficientes aqui. Né? Essa distribuição de probabilidade conjunta pode ser escrita em termos de valores esperados. Então, é como se você tivesse, sei lá, você pega a CHSH, né, só um exemplo. Então, ao invés de você fazer lá a CHSH do jeito que ela é fixa, você coloca coeficientes na frente de cada um daqueles valores esperados, e aí você tenta buscar, dado a tua distribuição de probabilidade conjunta, né, dado os teus valores esperados, qual seria a construção de desigualdade, né, que seria ótima no caso que desse a maior violação. É mais ou menos essa a ideia que a gente está colocando. Então, não sei se respondi a tua pergunta, Bárbara, mas a ideia é essa. A gente está tentando, dando flexibilidade para esses coeficientes aqui que estão multiplicando, né, seja valores esperados, seja a distribuição de probabilidade, mas dentro desse STP, né, satisfazendo as condições que devem ser satisfeitas aqui para que a gente veja, né, detecte não localidade, aqui no caso de steering, mas né, não localidade. Claro, sim, obrigada. Beleza. Então, veja que né, desse protocolo para esse, a gente ganha, ou melhor, a gente ganha em tempo de computação, digamos assim, porque aqui a gente vai fazer uma otimização que é para números, né? A gente consegue ir lá para o laboratório, calcular essas probabilidades, e aí joga no programa e faz. E como são números, essa otimização é muito mais rápida de ser feita do que essa, que são para operadores. Tá? Então, essa é que é a vantagem que a gente está querendo né, mostrar desse nosso protocolo. Claro que né, tem perdas, né? Não é a mesma coisa. Esse protocolo aqui não é tão robusto, vamos falar assim, né? Ele não é tão bom quanto esse, porque esse aqui leva em consideração toda a caracterização do estado do Bob. Né? Mas para chegar aqui, você ainda tem que você tem que fazer a full tomography. Aqui não, aqui a gente só está lá, manda teu sistema no laboratório, mede, sei lá, numa determinada direção a Alice, numa determinada direção do Bob, calcula o valor esperado e é isso. Né? Então, a complexidade, tanto experimental quanto computacional, é bem menor. Por isso que ele não vai ser tão bom quanto esse aqui, que tem muito mais informação, né? Precisa de muito mais informação. Mas ele funciona muito bem. Porque daí a gente mostra para um exemplo simples, que é o estado de Werner, né, que, supondo aqui que a Alice e o Bob estão fazendo medições projetivas, a gente faz o caso de 2 e 3 medições, né? De cada lado. A Alice mede 2, o Bob 2, a Alice 3, o Bob 3. Quando você olha para 3, que seria o vermelho, os dois métodos para esse estado específico são iguais. Né? Veja que as bolinhas aqui significa, agora eu não lembro qual que foi o... Se eu não me engano, as bolinhas aqui significa o adaptado e o... Ah, não. Aqui eu acho que ela não plotou. Mas eu acho, se eu não me engano, aqui para 3 medições por sítio, os dois dão iguais. Mas para 2 por sítio, o adaptado, ele é um pouco pior, veja que o adaptado está aqui, e aqui a gente tem né, os resultados do robustness, né, daquele que é o baseado em operadores. Então, veja que os dois deixam de violar, né, ou eles começam a deixar de ser 0 na mesma região, que é a região que a gente espera que tem direcionamento num sistema como esse, dado esse número de medições para detectar,
Mas esse cara aqui, ele é mais, né, robusto, né? Ele te dá um número maior, né? Ele fala que e ele é mais fácil, que se você tiver ruído, ele vai ser um cara que é menos sensível a ruído, por exemplo, né, do que esse. Mas a gente ainda acha que, né, a gente está dentro de um bom nível aqui, né, de detecção, porque a gente está requerendo, de fato, menos informação do sistema. Tá? Então, esse é um exemplo teórico que a gente usou e para mostrar que, de fato, né, ainda continua sendo um resultado bom. Tá? Então, beleza. Então, espero que eu tenha convencido vocês que esse método que a gente está propondo é um método legal, ele não é um método, assim, 100%, né? Não é para ser mesmo, mas é um cara que vai requerer menos informação, que não precisa fazer tomografia total, e quando vai fazer aquela otimização usando o SDP, né, que é a programação semidefinida, a gente não precisa trabalhar com operadores, só com números. Tá? Então, isso aqui diminui bastante a complexidade do nosso problema. Muito bem. Aí o que a gente fez? Vamos lá, né, pegar estados, alguns estados quânticos, ou melhor, aqui a gente está considerando, então, um estado maximamente emaranhado. Aí a gente pegou e começou a medir, lembra que agora, enquanto é teoricamente, né, a Sabine foi para o laboratório e fez as medições aleatórias. Aqui a gente só está simulando as medições, antes de olhar para os resultados experimentais. Vamos variar as direções das medições da Alice e do Bob aleatoriamente e vamos fazer uma probabilidade de violação. Tá? Vamos ver quantas vezes, né, para quantas configurações, né, de inversão aqui das medições está violando a desigualdade. Então, a gente olhou para o nosso método, que é o Steering Robustness adaptado, e para outros que são desigualdades fixas, que é essa DBS, né, que é o limitado pela dimensão. Essa aqui é uma que é chamada de invariante sobre rotação. Essa aqui é uma desigualdade steering linear, uma das primeiras que foram propostas para detectar steering. E essa aqui é uma que é do tipo CHSH. Tá? Ela é uma adaptação do CHSH para o caso de steering. Todas fixas, essa aqui é aquela que varia lá os coeficientes, né, e acha a melhor violação, acha a melhor desigualdade. E aí veja como ela é melhor, né? De fato, ela é melhor. Por caso de 3, essas 3 aqui, elas são boas, porque elas violam para toda a configuração. Então, não importa como vai estar dispostas as medições da Alice e do Bob, elas sempre violam. Então, isso é um negócio legal. Né? O estado é maximamente emaranhado, a gente espera mesmo que ele viole. Mas, para o caso de 2, né, medições por sítio, de novo, menos informação, né? Você não tem muita caracterização, etc. Você vai violar menos. Então, tem algumas configurações que não vão violar. Então, veja que o adaptado, ele está violando 81%, 81,8% das vezes. Já esses outros caem, para uma média aqui, uma taxa de próximo de 50%. Então, 50% detecta emaranhamento ou steering, 50% não. Então, para o caso de menos medições por sítio, acaba sendo, né, esses métodos aqui não são tão bons quanto esse. E a linear, né, ela é bem ruimzinha mesmo. E aqui tem a CHSH. Muito bem. Aí agora a gente foi para o laboratório. Né? A Sabine foi lá, fez todas aquelas medições que eu mostrei para vocês, né? Então, a gente percebeu que não precisa fazer aleatório dos dois lados, basta fixar o Bob e fazer aleatório só do lado da Alice, isso já é suficiente, tá? Para a gente poder fazer as nossas análises. Né? Então, é um chip, é um sistema de 2 qubits aqui de um chip fotônico, então é um dispositivo bem legal, assim. Eu acho que, não sei qual que é o valor, mas é um bom brinquedo. E aí ela consegue aqui só mexendo, deixa eu só lembrar, mexendo em algumas placas aqui, que ela consegue mexer nas direções das medições que são feitas. Então, isso aqui é algo relativamente simples de colocar no laboratório. Muito bem, então vamos ver o que acontece com as nossas desigualdades. Eu vou olhar para a probabilidade de violações, tá? Aqui. Então, veja que eu fui para o laboratório. Em rosa está aqui a simulação, que são os teóricos. Aqui usando um tipo de distribuição para as medições lá, são então 10.000 medições de cada lado. Então, e a verde é um outro tipo. Aqui a gente fala que é quase uniforme, distribuição ali na esfera de Bloch, para as distribuições das medições. E a verde é uma totalmente uniforme, em que a gente está realmente pegando bem aleatório lá do sistema. E a amarelinha é o experimental, tá bom? Então, vamos comparar essas 3 coisas. Veja que a linear é baixa, já era baixa analiticamente, continua baixa.
CHSH melhora, né? Ela só vale para o caso de 2 medições por sítio, então ela tem bons resultados experimentais também. Limitado pela dimensão, veja que fica bem ruim o experimental, né? Eles eram muito bons, agora já não são tantos, veja, próximo de 50%, cai para quase 20, próximo de 20%. Mas o Steering Robustness adaptado, né? A robustez de steering adaptada, está em 100% aqui o experimental. Esse aqui é o caso de 2 medições por sítio, aqui é o caso de 3, tá? E aqui é a mesma coisa, ó, essa barrinha roxa aqui, a primeira é os resultados experimentais. Ou seja, não importa como estamos medindo, sempre estamos violando. Sempre estamos detectando, né, direcionamento quântico lá no nosso sistema. E é um sistema que ele tem, se eu não me engano, 93% de fidelidade com o estado singleto, então é um cara que tem muito emaranhamento. A gente espera mesmo que ele vá violar bastante. Mas, né, para o Steering Robustness adaptado, ele viola sempre, não importa. Todas as realizações violou. Aí a gente começou, né, olhou para isso e falou, nossa, fantástico, muito bom. Mas aí a gente começa a pensar melhor e pensa, mas isso não pode ser, tá errado. Por que tá errado? Porque no laboratório, né, não sei se vocês já tiveram bastante contato com o laboratório, vocês sabem que tem muito erro, né? E nem todas as realizações que foram feitas, né, foi feita da forma sem ruído, uma forma bem controlada, né? Vai ter erro, vai ter ruído, vai ter uma série de questões. E nem sempre, né, não pode ter 100% de violação, tá? Então a gente percebeu isso analisando os dados experimentais. Aí a gente pensou, putz, né, o que está acontecendo? Aí a gente foi lá para o programa, né? Aí a Sophie, que era aluna do doutorado que estava mexendo nesse trabalho, ela foi lá e ficou mexendo, vários dias, ela ficou olhando para os dados e olhava, né, fazia alguns testes, etc. Até que em algum momento a gente descobriu o problema. Quando a gente estava medindo o direcionamento a robustez de direcionamento adaptado, alguns valores alfa aqui da nossa desigualdade estavam explodindo, estavam indo para o infinito. Não poucos, mas muitos pontos comuns. E aí é claro que estava dando 100% de violação, porque isso aqui estava dando infinito, isso aqui é sempre maior do que, né, zero. Então, claro, estava ótimo, né? Mas não é, né? Não pode. Esses coeficientes aqui, eles estão limitados, eles têm limites. E aí, o que estava acontecendo experimentalmente para esses caras explodir, né? A gente começou a pensar um pouco melhor e a gente se deparou com um problema experimental muito importante em qualquer teste, né, que vai detectar não localidade ou, né, emaranhamento desse jeito, né, dessa forma, né? Porque tem sinalização, tá? Então tem esse artigo aqui que foi feito, né, por esses pesquisadores aqui, né, junto com o Gizan, e em 2017 eles já falaram, né, fizeram essa Journal of Physics aí, falando que dados experimentais finitos nunca satisfazem totalmente a não sinalização. Então, era isso. Os valores explodindo que acabaram aparecendo aqui no nosso protocolo era a sinalização. Como tinha sinalização, então, isso aqui refletia em como esses alfas se comportavam. E aí, isso aqui explodia, e daí violava sempre. A gente tinha 100% de violação e estava, né, achando que estava ótimo, mas não estava. Por quê? Que a gente precisa, né, para ser um bom teste de não localidade, a gente tem que, né, não tem que ter sinalização nos nossos dados, tá? Mas não é e veja bem, né, isso é uma coisa que tem que ficar clara, não é que o experimento está tendo sinalização, tá? Na verdade, não. Na verdade, é uma própria característica estatística mesmo. Como esses dados são finitos, não são dados infinitos, eles sempre vão ter esse traço de sinalização, tá bom? Mas isso vem dos dados, não vem do experimento. E para usar esses dados, né, pelo menos da forma como a gente está usando aqui, a gente não pode usar eles assim, porque eles estão dando, né, valores aqui que a gente não deveria esperar. Tá? Então, foi um baque para a gente, pensando, né, e agora, o que a gente faz? A Sabine passou meses lá no laboratório medindo, a gente teria que jogar fora todos os nossos resultados, ou a gente teria que fazer, sei lá, talvez um pós-processing, alguma coisa assim, salvar aqueles que, né, esse efeito aqui não fosse tão grande, coisas assim. Então, o que a gente optou? A gente foi para um outro caminho. A gente propôs um novo protocolo, tá? A gente quer agora corrigir a sinalização, tá bom? Então, veja aqui, né,
correlações quânticas não local, né? Ela tem que ser totalmente compatível com o princípio de não sinalização, né? Que foi algo que, agora não lembro o nome de quem perguntou lá no começo da minha apresentação, né? Sobre não sinalização, e sim, tem que ser sempre, né? Totalmente compatível. Isso significa que as distribuições de probabilidade dos resultados de qualquer parte, né, tem que ser independente do resultado da outra parte. E aí, de acordo com esse experimento né, o nosso experimento e esse trabalho também feito né, por aquele povo ali junto com o Gizan, fala que se tem, né, uma estatística finita, tem sinalização no teu experimento, né, ou nos dados do teu experimento. Né? E aí, a gente ficou naquela, né, como é que a gente vai tratar desse problema? E aí, nós tratamos desse jeito. Então, ao invés, né, aqui eu tinha que ter tirado esse cara. O que a gente põe aqui no meio do caminho, lembra que era só daqui para cá, né? Então, a gente tinha essa tabela aqui de probabilidades, a gente calculava lá, né, o algoritmo lá, né, de otimização e achava aqui a robustez de direcionamento adaptado. O que a gente vai fazer agora, a gente, no meio do caminho, vai fazer um algoritmo, que é um algoritmo de correção de sinalização. E como é que a gente propõe esse nosso algoritmo? Então, tá aqui. Né? Então, a gente, de novo, vai na mesma ideia de um SDP, tá? Então, deixa eu só colocar todas as minhas informações aqui, que fica mais fácil para explicar. Veja, esse aqui é o protocolo. Também não precisa entender tudo que está aqui, mas o importante é entender o seguinte, ó. A gente começa com um cara que não tem, ó, ou melhor, que não está satisfazendo a sinalização, a não sinalização, que é esse com tio aqui, ó. Esse meu state assemblage, né, esse estados do Bob pós-medição da Alice, não satisfazem a sinalização, mas o que a gente tenta fazer aqui, ó, é encontrar um mínimo, né, a gente tenta encontrar a distribuição de probabilidade que não tem sinalização mais próxima daquela que a gente tem do experimento, que tem sinalização. Então, é um problema de robustez mesmo, né? Então, você tem lá um conjunto de distribuições de probabilidade que não tem sinalização e a gente tem a nossa que tem. Então, você tenta achar, né, qual que seria a distribuição de probabilidade não sinalizante mais próxima daquela que a gente está trabalhando naquele ponto, certo? Não sei se ficou claro para vocês, mas a ideia é isso, ó. É transformar alguém que tem sinalização em alguém que não tem, tá? Então, a gente faz a otimização desse Tzinho aqui. Então, se o T é 0, depois que a gente roda esse protocolo aqui, significa que não tem sinalização, o nosso assemblage, né, a nossa probabilidade de distribuição está ótima, pode rodar lá, pode calcular a robustez de streaming adaptado. Se esse T aqui é diferente de 0, aí a gente tem que levar em consideração, então, né, que tem sinalização, tem que fazer a correção, e aqui a correção. Tá? Então, os nossos dados experimentais não sinalizantes vão ser dados agora por essa quantidade aqui. Tá? Então, é isso. A gente corrigiu a sinalização que veio de dados, né, de uma estatística finita do experimento. Aí, agora sim, a gente, né, primeiro olha para um caso, né, teórico. Então, aqui eu estou usando para estados que são... Deixa eu só lembrar agora qual que é. Se eu não me engano, são estados que são maximamente emaranhados. E aí a gente usa aqui 10 mil medições aleatórias, né? E aí a gente calcula tanto para 2 medições para o sítio, quanto para 3. Aqui é para 3, aqui para 2. E aí a gente vê quando que viola, né? Então veja que 75,5% dos valores, né, do Stream Robustness adaptado aqui são diferentes de 0. Então a gente está vendo violação aqui, né? Ou está vendo algum tipo, um pouquinho de direcionamento em 75,5% dos casos. Aqui no caso de 3 e aqui no caso de 2 é menor, e a gente já sabe disso, né? Então, 32,6%, então tem valores maiores que 0, tá? Então, isso aqui mostra pra gente que toda aquela estatística que a gente tinha rodado antes para os dados experimentais tem que ser revista, tá? E quando a gente faz isso, né, repete aquela figurinha, lembra que eu tinha aquelas minhas barras lá dos valores experimentais bem altas? Tá tudo muito superfaturado, tá? Então, esses aqui são os valores novos. Então, para o caso, aqui, então esses aqui são os resultados experimentais. Então, a gente usou os dados experimentais que a Sabine obteve do laboratório. Aí a gente pegou e fez a correção da sinalização.
E depois de fazer a correção da sinalização, a gente calculou todas essas desigualdades. De novo, lembra que elas tinham dado valores bem mais altos, né, experimentalmente. Mas aqueles valores estavam errados, tá? Porque com aqueles valores a gente estava caindo numa distribuição de probabilidades e valores esperados, etc., que tinha sinalização. Então, quando a gente tira a sinalização, você vê que a robustez de direcionamento adaptado ele continua muito bom, não é 100% e não deveria ser mesmo, mas ele está aqui, né, com um patamar bem grande, tá? De 75,5 aqui 32,6 para 2 medições por sítio. E os outros, veja como cai muito, né? Eles ficam bem mais baixos, ó. Então, com isso a gente mostra são duas contribuições importantes. Então, que até aqui nas minhas conclusões. Uma é essa ideia de calcular direcionamento, né, usando algo que não precisa da tomografia no estado do Bob, que é uma coisa boa, é menos custosa, que ela encontra uma desigualdade ótima, então ela é ainda melhor do que aquelas que tinham desigualdades fixas, né? Ela é muito melhor, então, que outras desigualdades que a gente comparou, né? Então, é um método prático para verificar emaranhamento, pensando naquela coisa semi-device independent. E por último, né, que eu mostrei para vocês, a gente ainda, nesse mesmo trabalho, a gente propõe essa correção aqui da sinalização. Então, juntando essas duas coisas, a gente, né, tem aqui um algoritmo poderoso para calcular, né, para certificação de emaranhamento, pode ser, né, qualquer tipo de dispositivo, experimental, né? Porque daí, usando lá só a tabela de probabilidades, corrigindo a sinalização, por causa da estatística finita, a gente consegue, então, resultados que são coerentes com o que está acontecendo, de fato, no experimento. E aí, nossos próximos passos é pensar em medições não ortogonais, né? Então, porque até agora a gente só fez ortogonal dos dois lados, mas vai que perde ortogonalidade, porque vai que tem, né, é experimental, tem erro, né? Como é que você assume que, de fato, você tem medições ortogonais lá? Então, a gente quer fazer essa análise. E importante também, a gente quer pensar, né, em estender esses protocolos aqui para o caso de, né, altas dimensões, né? Então, além de qubit, tudo foi feito para qubit, então, né, será que é possível fazer esses caras para, né, sistemas com mais dimensões? A robustez de steering, né, de direcionamento, tem, né, o pessoal já analisou coisas assim, só que chega um momento para uma dimensão maior que determinado valor, agora eu não lembro qual dimensão, mas é uma dimensão baixa, 5 ou 6, já começa a ficar muito custoso computacionalmente fazer a SDP, né? Porque, lembra, depende do operador, isso depende de matrizes, vão ser matrizes grandonas, né? A gente espera que o nosso protocolo seja melhor nesses casos, né? Possa ser estendido para casos, né, para dimensões ainda maiores. Beleza. Aí é só esse aqui, é nosso grupo aqui em Curitiba, né? A princípio, é só da informação quântica mesmo, sou eu, o Alexandre Renato, e aí outros professores acabaram se agregando, né? Chegando, o Igor é experimental, chegou faz pouco tempo, né? Ele também é da teoria de informação. E aqui tem os nossos alunos de graduação, mestrado, doutorado. E era isso, gente. Esse trabalho que eu queria mostrar para vocês, né? Que eu tinha comentado com o Danilo, que talvez tenha coisas interessantes que possa interessar vocês aí também. Muito obrigada, Ana, pelo seminário. Muito legal, assim, você mostrar não só os resultados finais, né, mas também o perrengue aí que vocês passaram para ajustar as coisas, entender o que está acontecendo, né, e mostrar um pouquinho do trajeto do trabalho, não só os resultados finais. Pessoal, vocês têm perguntas? É, bom, a maioria das perguntas eu acho que foram respondidas ao longo do seminário. Eu ia perguntar, uma das questões era se tinha como estender isso para mareamento multipartido, talvez seja o próximo passo, né, que vocês estejam aí pensando, para talvez certificar, né, esse tipo de emaranhamento. Não Deixa, sei se... então, deixa eu comentar. Essa é uma pergunta muito boa. E a gente ainda não está pensando nisso. E a maior dificuldade é que, como o direcionamento ele é um tipo de correlação assimétrica, não é assim tão simples para a gente, né, tentar pensar no multipartido. Porque daí você tem, claro que dá para fazer, tem vários trabalhos que já fazem isso, mas aí, pensando em termos de, deixa eu voltar lá para o meu. E é uma pergunta bem boa, assim, algo que a gente se questiona, tem várias propostas já do pessoal que já trabalha com isso,
Mas para mim a minha maior dificuldade é essa aqui, ó. Vou colocar aqui no... Ó, veja que tanto esses dois modelos aqui, eles são simétricos, né? Ou se você trocar a Alice por, né, os lugares aqui, tá tudo bem. Aqui o steering, ele é assimétrico. Então, tem casos em que ele é direcionável da Alice para o Bob, né, para o mesmo estado quântico, mas não é do Bob para a Alice. Então, é uma coisa que vai só numa direção. Aí, quando você estende para multipartido, né, aí o que você pensa? Então, olha as possibilidades. Digamos que você tem a Alice, Bob e o Charlie. Você pode falar que a Alice e o Bob são as têm caixas pretas e o Charlie tem um dispositivo caracterizado. Mas aí você olha para a distribuição de probabilidade do Bob e da Alice, eles podem ter uma rede colaborativa, então pode ser uma única distribuição, mas daí nesse caso você cai de novo no caso bipartido. Então eles podem ter probabilidades diferentes, e daí qual que seria o efeito de direcionar o Charlie? É uma pergunta. Outra pergunta é que a Alice é a única que tem, né, uma caixa preta, e aí o Bob e o Charlie é que tem, né, que estão sendo direcionados pela Alice. Então, tem várias possibilidades aí que dá para brincar, e tem muita gente trabalhando com essa coisa de redes quânticas mesmo, né? Fazendo geometrias ali de pontos em que aí até foge das coisas que eu tenho lido ultimamente, mas de direcionar várias partes ao mesmo tempo e esse tipo de coisa. Mas é algo complexo, mas é algo interessante. A gente não pensou, e eu não sei também quão simples seria implementar aqui usando o nosso protocolo. Porque eu acho que eu te mandei, né, aquele trabalho da Glaucia lá, né? Isso, isso mesmo. Self-testing, né? Uhum. A gente conversou um pouco com a Bárbara, a gente tem um pouco não, né? Bastante interesse nesse assunto. Então, daí, tipo, foi até a motivação que eu fui atrás de você, né? Porque eu estava mexendo com certificação e tal, daí, e eu acho que, sim, em certo sentido tem tudo a ver, né? Porque eu acho que a finalidade é a mesma, né? E, e a sua motivação também, né? E estender isso para redes. Então, eu acho que talvez certificação multi-type, né? Talvez algo assim, um resultado futuro, talvez. Isso, não, com certeza, mas é algo assim que é interessante. A gente não tem nada assim muito próximo, mas seria um passo legal de fazer, assim, principalmente por essa questão, né, que ultimamente muita gente tem trabalhado com essas questões de tanto certificação quanto com redes quânticas, né? Então, São dois assuntos quentes, assim. uhum, E eu tinha uma outra pergunta também, era no sentido naquela questão da estatística finita e não signaling. Se uhum. tem como diferenciar o que é efeito da estatística finita e se, por exemplo, se tem alguém ali agindo de forma desonesta, não sei lá. Pois é, então, essa é uma boa pergunta e o nosso algoritmo não responde, né? O que a gente faz é corrigir essa sinalização. Então, por isso que tem que ser muito cuidadoso, né? Daí eu acho que, se eu não me engano, para quando o pessoal vai fazer testes de loophole free, esses são os melhores testes, porque a princípio eles testam, né, principalmente essa questão da sinalização. Mas, e aí, então, se for loophole free, e está garantido que não tem sinalização, e aí depois você obtém seus resultados estatísticos, e aí você faz a correção, aí está tudo bem. Agora, antes disso, o que a gente faz mesmo é só corrigir, é só achar o não sinalizante mais próximo. Então, pode ser que tenha alguma coisa desonesta, pode ser que tenha uma sinalização ali que não deveria estar ocorrendo, mas a princípio o nosso algoritmo não é suficiente para detectar isso. Talvez seja algo também que possa ser pensado se existe um jeito da gente tentar diferenciar o que é efeito estatístico e o que é efeito experimental mesmo, né, de sinalização. Ah, legal. Não, para mim, acho que foi bem legal assim. Deixa eu só acrescentar uma coisa a essa discussão, que era uma coisa que já estava anotada aqui para eu comentar com você, que eu acho que talvez a gente possa pensar um pouquinho. Primeiro, em relação a ver essa diferença, eu acho que existem ferramentas estatísticas, assim, de estatística mesmo para isso. Eu não sei, não conheço, mas acho que tem ferramentas de estatística que te ajudam a, pelo menos,
te dá uma confiabilidade se está dentro, porque essa diferença que vem pela estatística finita você tem certos valores ali onde vai cair ali dependendo do número de, de rodadas que você teve, né? Então, você Isso. consegue mais ou menos dizer se está dentro do esperado. Então, se Uhum. cair muito fora, aí você já tem uma probabilidade maior de ser de fato uma sinalização e não um erro estatístico. Eu não sei detalhes nenhum, mas sei que essas ferramentas existem. Pode ser uma Uhum. coisa interessante. Nessa mesma linha, tem uma coisa que a gente tem estudado bastante no grupo, relacionada à contextualidade, mas que eu acho que se aplica também a esse caso, porque na verdade, esse problema da sinalização, ele é um problema inerente de todos esses testes de desigualdades de não localidade, de contextualidade, porque você está sempre supondo que essas probabilidades marginais são exatamente iguais e elas nunca serão exatamente iguais. Uhum. E aí, a gente foi numa linha um pouco diferente de tentar corrigir porque aí vocês estão pegando as probabilidades que vocês têm, transformando numa outra que é não sinalizante. Isso mesmo, aham. Que é A isso gente aqui. faz o contrário, a gente modifica a desigualdade Ah, legal. Aham. para que essa desigualdade possa ser aplicada a casos em que tem esse tiquinho de sinalização, mas aí Certo, o que a aham. gente está verificando no final das contas é se a se o tanto de sinalização que você precisaria para reproduzir tem que ser muito maior do que aquele tantinho de sinalização que aparece nas probabilidades. Uhum. Então, a gente vai por esse caminho. Eu Ah, acho legal. que uma coisa semelhante poderia ser feita nesse caso de vocês. Aham. E eu acho que talvez seria interessante pensar nisso, porque aí você não precisa modificar as probabilidades. Você vai pegar as mesmas probabilidades, não precisa fazer o experimento de novo, é o mesmo experimento, Isso. os mesmos dados, mas você vai fazer Aham. uma análise um pouquinho diferente. Agora, como que Ah, faz essa modificação da desigualdade para esse caso? Aí eu teria, claro que isso aí tem que pensar, mas eu acho que é completamente possível. uhum. E acho que é um problema que seria legal atacar, assim, se vocês tiverem interesse em conversar, acho que seria bem Sim, legal sim. para nós pensar em alguma coisa desse tipo. Uhum. Ah, legal, não, com certeza. Eu acho que vale a pena mesmo. Porque né, a gente fez esse protocolo, né? Daí a gente, olhando a literatura, outras estratégias que o pessoal faz, parecido com o que a gente fez, é usar a entropia relativa, em que você pega a tua distribuição de probabilidade com sinalização e aí uma outra sem sinalização e tenta minimizar essa distância, né, usando a entropia relativa entre essas duas distribuições de probabilidade. E aí também eles fazem uma coisa parecida que é fazer converter para uma nova distribuição de probabilidade. Mas a tua ideia eu acho super legal, eu acho que dá para pensar assim, uhum. E Eu, eu acho que até nesse protocolo do adaptado, talvez seja até mais fácil do que olhar para a desigualdade fixa mesmo. aham. Ah, legal. Não, nunca tinha pensado nisso. Isso é legal. Eu vou pensar um pouquinho melhor sobre essas desigualdades e como fazer essa modificação. Mas eu acho que dá para fazer sim. Ah, legal. Uma outra coisa que eu pensei, assim, de relação desse trabalho de vocês com o que a gente fez, é que a gente teve um trabalho recente na PRA, saiu acho que no início do ano, que foi o trabalho de doutorado do Ari, que terminou no ano passado, e ele, acho que a Ana travou, ou fui eu. Não.
Ah, Tô aqui. tá. Ao vídeo. O que a gente faz é tentar encontrar um quantificador de não localidade para o estado. Porque eu tinha trabalhado com isso antes, mas eu estava quantificando a, a não localidade da distribuição de probabilidade. Uhum, E aí, e isso foi baseado em trabalhos anteriores do Fernando Parísio, lá da UFPE, aham, e ele, inclusive, colaborou com a gente nesse trabalho. E a ideia é pegar o estado, variar aleatoriamente as medições, que é exatamente o que vocês estão fazendo aqui, aham. e comparar o volume do conjunto de medições que viola a desigualdade e o conjunto de medições que não viola. Uhum. E usar isso como um quantificador de não localidade para o estado, e não para Ah, a aham. distribuição. E eu acho. É, Oi, pode falar. eu conheço esse trabalho do Parísio, né? Ele chama de volume de violações, né? Isso, exatamente. E você viu se já foi feita alguma coisa parecida para quantificar steering? Então, bem, essa semana passada até, eu terminei um trabalho com um aluno meu de doutorado que a gente estava olhando para, sei lá, quantificadores de steering. Porque durante o meu doutorado, o que a gente fez? A gente pensou assim, para quantificar o steering, a gente olha para aquela conjunto de medições que viola maximamente a desigualdade. Porque essa seria aquela que seria mais robusta sob o efeito de ruído, por exemplo. Uma Aham, coisa parecida foi feita, acho que se não me engano, pelos Horodetsky para não localidade. Não sei se você já viu. Que daí você consegue, né, um quantificador ali de quão longe você está de violar, né, para um dado estado. aham, Então a gente fez isso, eu fiz isso no meu doutorado. Aí o trabalho dele, e lá eu tinha olhado só para uma desigualdade, que é a linear. Aí o trabalho dele agora, a gente olhou para várias desigualdades, inclusive essas que eu mostrei para você, e aí ele fez uma checagem também para o volume de violações. legal. E aí, para o volume de violações, até fica. Quando você faz duas medições de cada lado, é legal porque tanto aqueles quantificadores que se baseiam na máxima robustez, quanto nesse de volume de violações, eles são bem próximos, assim. É bem legal. Né, a gente olhou para o estado de Werner, teria que estender um pouco mais a análise, mas a gente achou suficiente, só um exemplo. E aí a gente via que era muito parecido. Mas aí, quando você vai para um cara como esse aqui, deixa eu só te mostrar o problema que a gente encontrou nessa análise, que é o experimental. Deixa eu olhar o teórico aqui, peraí. Acho que está depois. Eu já te falo qual que é o. Aqui, ó. Esse caso aqui, ó. Então, o de duas medições, porque isso aqui meio que é o que o Parísio estava colocando lá, né? A Aham, gente coloca a probabilidade de violação, mas é mais ou menos na mesma linha é lá. exatamente a mesma coisa. É. E aí aqui veja que aqui são os resultados os teóricos, né? Essas duas barras. Veja que para esses dois aqui, que são desigualdades fixas, eles são invariantes sobre rotação. Uhum, Então, se as medições são ortogonais, independente de como eu coloco elas, elas sempre vão violar se o Estado tem, se ele viola de certa forma uma desigualdade steering. Então, digamos para um estado de Werner, que a gente sabe que para três medições, se o parâmetro é maior que 1 sobre raiz de 3, então, se o parâmetro é maior que 1 sobre raiz de 3, independente de como eu coloco as medições, sempre viola, que é o que tem aqui. uhum, Então, volume de violações para essas desigualdades aqui, eu acho que ela não funciona bem porque ela não distingue um cara que tem menos emaranhamento de alguém que tem mais emaranhamento. uhum, Mas de novo, só olhei para coisa ortogonal e coisas aleatórias. A gente não olhou, por exemplo, sei lá, se eu tiro a ortogonalidade, né, das funções. aham, Tem outras análises que daria para tentar incluir, mas a gente olhou para essa coisa do volume e isso é bem legal. É uma coisa que essa questão de quantificar o steering e daí a gente também olha para os trabalhos de não localidade é algo que me interessa bastante. Assim. aham. E qual que é a dificuldade prática para tirar essa questão da ortogonalidade? Nenhuma, na verdade, é só uma questão de análise mesmo.
Aham. porque o que dá para fazer, e acho que é algo que a gente está querendo, você pega e coloca o teu conjunto, porque daí quando é com três é mais difícil, porque daí você tem que construir lá, né, de certa forma, os teus vetores, né, para colocar ortogonal, mas daí a gente colocaria um tilt ou algum um delta, sabe, nessa ortogonalidade, e poderia ver qual que seria a reação a variar esse delta. Então, essa é uma coisa que dá para fazer e isso é fácil de fazer. Aham. Ah, legal, legal. Quero ver esse trabalho aí, né, quando sair, Não, que me interessa. beleza, acho que logo a gente manda para o archive, mas mas eu acho super legal, tanto que na época que eu e o Renato a gente estava fazendo aquela quantificação via máxima, né, então, né, é diferente. Lá a gente olha para todas, mas vê qual que viola mais a desigualdade, né? E Uhum. aí a gente fala que essa é a melhor, e daí fala, né, a gente até chegou num quantificador para um sistema de 2 qubits, em que depende só dos parâmetros do estado. Então é Uhum. independente de violação, de medição. E aí, e daí naquela época, até um dos referis falou, tem essa proposta de volume de violações, etc. Daí a gente até comenta, mas a gente não analisou naquela época, eu analisei agora. Legal, legal. Mais perguntas, pessoal? Depois eu vou pensar, uma pergunta agora. Bom, Bastante. Ana, muito obrigada pelo seminário. Muitas coisas que me interessam fortemente, tanto essa parte Legal. de problema com a sinalização, quantificação. Eu vou ficar com o dever de casa de pensar um pouco mais nessa correção de desigualdades, porque eu acho que dá para a gente tirar alguma coisa legal daí. Não, com certeza. Vou olhar esse trabalho de vocês também, essa PRA, e Uhum. aí, até essa questão de não localidade, tem um algoritmo parecido com esse que a gente tem também, de achar a desigualdade ótima, e aí talvez seja algo legal também para explorar essa ideia de corrigir a sinalização né, nas desigualdades. Talvez nesse outro protocolo, talvez seja algo que também dê para fazer, assim. Talvez seja algo que dê para a gente pensar. Tá. Eu vou pensar um pouco nisso, assim, nessas desigualdades específicas, e Uhum. a gente conversa de novo em breve. Legal, beleza. E quem quiser entrar em contato, pode me mandar um e-mail, pedir meu contato com o Danilo. Fiquem à vontade, vamos conversar. Valeu, obrigado, Ana. Obrigado novamente da disposição aí. A gente sabe que não é fácil essa vida aí, professor, né?